Nesse vídeo eu vou te contar sobre este mundo de injustiça globalizado e a entrevista com a Maria Tereza, ex-escrava. Oi, gente linda! Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com este mundo de injustiça globalizado. A narrativa se passa em Florença, Itália. Séculos atrás, onde os camponeses um belo dia estavam trabalhando incansavelmente e, de repente, o sino da igreja começa a tocar. Beleza, pelo meu conhecimento de mundo, o sino da igreja toca para indicar quando a missa começa e tudo mais, e também parecia que antes era para indicar que alguém havia morrido. Então, tipo assim, quando os camponeses ouviram o sino tocar, eles se reuniram na frente da igreja para saber quem havia falecido e tudo mais. E um camponês se levanta e declara que a justiça havia falecido. Aí você para e pensa, justiça, negócio muito importante. As pessoas estavam tipo... pareciam até contentes com a situação. Ou já sabiam que a justiça tinha morrido faz muito tempo. Aí, o camponês, indignado, possesso, disse que havia sido roubado pelos latifundiários, os chefes. Aí você já pensa, camponês, trabalhador, falando que foi roubado pelo chefe. Então, delicado, entendeu? Enquanto todo mundo tava nem aí, ele tava lá gritando pela justiça, porque o cara foi roubado e estava sendo roubado. Os seus direitos estavam sendo violados e ninguém parecia ligar para isso. E a partir dessa situação, surgiram questões do tipo, o que exatamente seria democracia? Onde estão as pessoas que devem prevalecer o Estado de Direito? Lutar pelos direitos. Onde estão as pessoas que cuidam disso? É verdade que o camponês ele estava errado em gritar pela justiça, em reivindicar seus direitos, dizer que estava sendo roubado pelos seus patrões? Era errada a atitude dele de fazer isso? Porque ele poderia não estar sendo roubado, mas na visão dele ele estava. É errado ele pensar que a justiça tinha morrido? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é democracia. Afinal, a gente vive em uma, né? Então é interessante saber o que é. Em resumo, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Se você não entendeu, é basicamente que a vontade do povo seria aceita. O povo teria a voz. Como, por exemplo, a gente escolher nosso governante. Isso é um direito que a gente tem, é uma escolha nossa, as pessoas que a gente coloca no poder para administrar nosso país. Mas sabemos que em muitas situações não é bem isso que acontece, porque tem, por exemplo, antigamente tinha um negócio de as pessoas comprarem voto e tudo mais, então não é sempre a nossa escolha que prevalece, infelizmente. Tipo assim, um dos únicos momentos que exercemos nossa democracia é quando a gente vota. Mas mesmo assim, há manipulações, como por exemplo, a compra de votos, como eu falei. O voto do cabresto, cabaré. Tinha um voto, tem um nome específico, eu só não me lembro. Eleição é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Antes mesmo do final, às vezes, a gente já sabe quem vai ganhar. E assim são os partidos políticos. Samaro define a democracia como um círculo vicioso, que deve ter as suas ideias iniciais reavaliadas. Deixa claro que é inútil lutar contra o sistema, porque somos frutos da nossa própria irresponsabilidade e negligência. Porque somos culpados pelo que o governo faz a partir do momento que a gente aceita uma educação de menor qualidade. A partir de que a gente aceita as condições que o governo impõe sobre a gente. Sendo que a gente que colocou ele lá, que a democracia era para ser um governo para o povo, né? Com a nossa escolha, nossos direitos. Mas a gente aceita o quê? Educação de menor qualidade. Não só de educação, de saúde, de renda, de transporte, de juros abusivos. Somos sim culpados pelo que o governo faz conosco, porque aceitamos. Porque imagina, lá na Câmara tem mais de umas 100 pessoas, mas no Brasil todo. Imagina, uma greve do Brasil inteiro contra essas poucas pessoas que estão no governo. Então, tipo assim, é um direito nosso. A gente deveria exigir uma educação melhor, exigir uma saúde melhor. Quantas vezes aparece no jornal o tanto de pessoas esperando para ser atendido? Mais fácil morrer, porque até você ser atendido em um hospital público. Saramago demonstra a sensibilidade e a realidade dos fatos que ele apresenta. Como a situação em que o mundo está muito dividido, porque é muita riqueza para poucas pessoas
e muita miséria para muitas pessoas. Essa é a divisão. Isso não está balanceado não, minha gente. Por isso, Samário diz que as ideias iniciais da democracia devem ser reavaliadas, dessa desigualdade que nós vivemos. Ele critica o processo de globalização, os direitos humanos, porque tá lá no papelzinho bonitinho. Mas é assim que acontece na prática? Nem sempre. Ele critica isso. O que adianta tá ali no papel, tá ali na lei e não aconteceu o que tá ali? Nada. Não adianta nada. Apesar do texto de Saramago contar uma história que aconteceu séculos atrás, digamos que é uma obra atemporal, porque a justiça continua morta. O direito tenta combater e equilibrar a sociedade, punir os absurdos cometidos por aqueles que acreditam estar acima da lei. Mas a gente percebe que o que dita as regras do jogo mesmo é o dinheiro, não é o direito. Com tudo isso, a gente percebe que o relato do camponês não é algo fictício, é algo mais que real e presente. Retrata a nossa realidade como ela é. Essa obra, essa pequena história, mostra a nossa história, a nossa situação. Mostra que a justiça morreu. Saramago, ao final da obra, pede uma intervenção imediata para ressuscitar a justiça antes que seja tarde demais. Essa é a obra. Agora bora para a entrevista com Maria Teresa, ex-escrava. Há 59 anos, o caderno B, Jornal do Brasil, dedicou sua primeira capa para uma entrevista histórica, com talvez a única escrava viva. Ela passou a significar a história viva, como um relato de como era viver durante o período da monarquia, na condição de escravidão, e as dificuldades da liberdade sofrida durante a República, inaugurando uma nova era cruel, com várias vítimas e exploração do homem. A Eterna Lavradora relembra a abolição da escravatura, através dos gritos de saudação, a notícia de que estavam livres. Que livre estava, né? Mas sem casa, sem trabalho também. Eles estavam livres, mas sozinhos, em busca de trabalho, um pedaço de terra, uma casa. Foi então que ela começou a trabalhar em outra fazenda, ganhando 5 tostões por dia. Os fazendeiros aceitavam os trabalhos dos negros, oferecendo a metade do lucro de cada um. Mas adivinha, não pagavam. E eles tinham que aceitar. E pela história a gente sabe que muitos fazendeiros não aceitaram a liberdade dos escravos. Em 1954 a situação mudou, sendo que a abolição ocorreu em 1888, centenária quase, 100 anos depois. Maria Teresa teve a sua casa queimada e a sua produção destruída por guilheiros. Foram escravos por não sei quantos séculos, 100 anos depois, ainda destrói a casa da pessoa. Bem resumido, basicamente é isso. 2 obras muito leves, né, gente? Muito leve. Muito importante também. Bom, e é isso. Obrigada por ficarem até aqui. No meu canal tem vídeo toda quarta-feira, meio-dia. Tanto das obras do Pais 1, quanto do 2, tanto do 3. E no meu Instagram eu disponibilizo mapas mentais sobre essas obras, para vocês poderem revisar de uma maneira mais fácil. Obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like para ele chegar a mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Beijo.